Programa Gravita para todo o Brasil pela rede CNT. Hoje em Porto Alegre, nós estamos no aeroporto Salgado Filho, registrando mais um momento histórico na história da TAP. Trata-se da inauguração, o voo inaugural entre Lisboa e Porto Alegre. O maior voo da TAP e um voo que tem uma relação muito especial. Eu tenho como convidado um gaúcho, Luiz da Gama Mor, vice-presidente da TAP, estava a bordo do avião em companhia do governador, das autoridades, e abre o programa exatamente com as palavras do Mor com relação ao voo. Mor, existe algo mágico nesse voo que as pessoas não conseguiram identificar ainda. É algo assim de... Qual é a percepção sua sobre essa ligação Lisboa-Porto Alegre, extremo sul do Brasil? Eu acho que o governador percebeu, e muitas das autoridades ali que estavam a bordo perceberam. Isso é uma virada histórica para o estado do Rio Grande do Sul. Você tem que imaginar que o Rio Grande do Sul, de certa forma, estava subalterno, não estava conectado com o mundo. Ele se conectava com o mundo via, sei lá, São Paulo, via Rio. Isso não deixava de ser um sub-São Paulo e um sub-Rio. Quer dizer, não tinha uma presença como um espaço político, econômico, geográfico que o Rio Grande do Sul merece. E o voo, de repente, aproxima. Porto Alegre passa a ser um centro de um espaço geográfico e econômico importante, esse sul do Cone Sul da América do Sul, que é uma área rica, que está isolada, essa que é a verdade, e de repente fica próximo de uma extensa área geográfica na Europa. Porque, para vocês terem uma ideia, São Paulo deve ter voos para umas 10 cidades. Se não é isso, é perto disso, direto, a partir de São Paulo. A partir de Lisboa se voa para mais de 50. Então, de repente, o Rio Grande do Sul ficou perto de tudo. Você quer ir para Moscou, faz Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Moscou. Quer ir para Zagreb, quer ir para Praga, quer ir para Budapeste, quer ir para Escandinávia, quer ir para Atenas, quer ir para Viena, quer dizer, quer ir para o interior. Nós vamos para 4, 5 cidades na França, 4, 5 cidades na Alemanha, 4, 5 cidades na Itália, 4, 5 cidades na Espanha. Quer dizer, de repente aproxima o Rio Grande do Sul da Europa e a Europa do Rio Grande do Sul. Quer dizer, no mesmo momento que Lisboa fica a porta de entrada de todos os gaúchos para esse mundo, Porto Alegre é a porta de entrada dos europeus para este mundo aqui do Cone Sul. Então, em termos de trocas econômicas, em termos de disponibilidade para investimento e mesmo para a internacionalização das pessoas, ficou mais fácil. Não é só, nós não pretendemos só que as pessoas que viajavam via Rio ou via São Paulo passem a viajar no voo direto. Nós pretendemos muito mais do que isso. Muita gente não viajava pela dificuldade que representa fazer escala em Guarulhos hoje em dia. Então, famílias, pessoas de idade, quer dizer, ficou tão mais fácil que muito mais gente hoje vai poder viajar. E as famílias vão poder deixar os seus filhos, os seus adolescentes, fazer viagem sozinho. Já não tem mais aquele problema de agora. Uma extensão da pista, o que representa isso para o Purão, para a carga, para o empresário gaúcho? Nós vamos ter que fazer essas coisas em etapa. Nessa primeira etapa, nós temos uma limitação de porão, de peso, por causa do comprimento da pista. Mas ainda vai dar para aproveitar alguma coisa. Existe alguma carga no Rio Grande do Sul que não tem um peso específico muito elevado, que a gente pode já desde o começo... Tem um valor agregado. Isso, que a gente pode desde o começo já trabalhar. Mas existe previsão, quer dizer, agora é construir. O mundo se abre, nós sabemos que haverão investimentos no Rio Grande do Sul, haverão investimento nessa pista, sabemos que haverão mais... linhas aéreas voando para Porto Alegre e aí ajudando a compor essa malha. Eu tive conversando com a Pluna outro dia, que está muito próximo de nós. A Pluna está interessada, já entrou em contato, inclusive com a TAP aqui para parquear o avião de noite, interessada em criar essa conexão. Então, esse é o começo. Daqui se abre um mar de possibilidades. E eu não tenho dúvida que esse é um momento histórico e eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse momento histórico. O que as pessoas não percebem é que a TAP já está presente aqui no aeroporto há anos com a TAP Manutenção. Quantos empregos diretos a TAP já gera na área de manutenção aqui no Rio Grande do Sul? Eu tenho perguntado, inclusive eu perguntei quando eu vim conversar com o governador, nós estávamos numa mesa com secretários, e eu me virei para um dos secretários assim,
quantos funcionários, porque ele perguntou para você, vocês vão ter que contratar a gente? Vão ter que contratar. Aí eu perguntei assim, quantos funcionários você acha que a TAP tem no Rio Grande do Sul? Ele disse, não sei, eu acho que vai ter que ter uns 6 ou 7, né? Eu digo assim, nós temos 2.500. Eu disse, mas como 2.500? Sim, a manutenção da Varig aqui no aeroporto é TAP, portanto a gente já está bastante próximo dos gaúchos, né? Agora, amor, e para você, gaúcho, começou sua carreira aqui no Rio Grande do Sul, na Varig, teve no ensino, teve na área de estratégia, logística, na área comercial, cresce a sua carreira a partir daqui, de repente você vai para o outro lado do mundo, está a bordo do avião, vendo a tripulação cantar a busca da sua terra. Como é que é isso? Chorei. O que eu vou fazer? Literalmente chorei. Nós trouxemos uma tripulação integralmente parte do coro da TAP. E eles, no pouso, cantaram Porto Alegre é demais, inteira, com sotaque português. Estava belíssimo. Aí, pronto, aí eu chorei. O programa, eu escrevi um artigo mostrando a importância da TAP na questão da privatização, o processo de privatização, como é importante da TAP no Brasil, e principalmente um artigo que repercutiu muito, até o Jornal de Negócios de Portugal publicou esse artigo, que eu mostro que agora é uma grande oportunidade para o Brasil. Portugal está aberto agora como nunca, não apenas falando de TAP, mas falando do cenário que é muito conhecido de adversidade que o Brasil viveu e que o brasileiro é um dos poucos habilitados para gerir esse tipo de cenário. Ainda mais vocês que tiveram na Varig num período muito mais tumultuado do que esse, da questão cambial que vive Portugal. Como é que você vê, para encerrar, Mor, Portugal hoje como oportunidade para o investidor brasileiro? Eu acredito muito nisso, Magnavita, porque Portugal tem valências que o Brasil não tem. E o Brasil tem valências que Portugal não tem. Bom, as valências do Brasil os brasileiros conhecem. As valências de Portugal é um povo multicultural, é um povo poliglota. Para você ter uma ideia, eu tirei os call centers da Europa inteira e trouxe para Lisboa. E eu atendo em Lisboa em alemão, italiano, em francês, em inglês, em qualquer língua, dado a facilidade que eu encontro desse tipo de mão de obra. E existe uma diáspora portuguesa na Europa inteira, o que facilita a compreensão do mercado. Então, a nossa grande vantagem é Portugal ser um destino turístico, recebe o dobro de turistas que o Brasil todo recebe, e o profundo conhecimento que a TAP tinha de cada um desses mercados. Isso vale para qualquer outro negócio. Então, uma internacionalização de uma marca brasileira para a Europa ganha muito se fizer isso a partir de Portugal. Porque Portugal consegue fazer... Não é um mercado de 9 milhões de pessoas, é um mercado de 495 milhões de pessoas. E Portugal consegue fazer a ponte, consegue fazer a tradução, vamos dizer assim, cultural entre o Brasil e os diferentes países da Europa. Então, entrar seco na Europa não é uma coisa fácil, como é muito difícil entrar seco no Brasil. A gente fez esse projeto porque nós, brasileiros, estávamos na TAP. É possível que esse projeto não saísse se isso não tivesse feito. Então é a união das valências brasileiras e portuguesas que fazem esta vantagem. Parabéns, eu realmente estou orgulhosíssimo de estar aqui hoje. Obrigado. Eu que acompanho. Magnavita, não teve um momento da nossa vida que tu não estivesse junto. Nenhum momento. Eu não me lembro. Eu cheguei em Lisboa, você estava lá. E todos os momentos importantes nossos, tu estás junto. Eu que te agradeço. Mas eu te digo o seguinte, essa leitura do voo de Porto Alegre é uma leitura muito especial, pela origem de vocês, pela o que representa para o Rio Grande do Sul e principalmente receber esse presente de gaúchos como você, o Fernando e a sua equipe. Intervalo comercial, programa especial hoje. Daqui a pouco eu mostro o discurso do governador Tarso Genro, que com muita lucidez fala sobre esse voo e conversa também com o prefeito de Porto Alegre. Voltamos daqui a pouco. Quero manifestar formalmente o agradecimento do Estado do Rio Grande do Sul pela sensibilidade que a empresa teve ao responder os nossos
desafio. Em novembro, quando estivemos numa primeira viagem à Europa, em Espanha e Portugal, uma reunião que fizemos em Portugal com dezenas de empresários, estava lá a nossa TAP presente. E nós debatimos exatamente o desenvolvimento econômico do Estado e as suas relações com a velha Europa. O programa Magna Vita conversa agora com Francisco Guariza, diretor de marketing da TAP aqui no Brasil e responsável, inclusive, pelo TAP Te Amo Poa. Aliás, isso foi um achado. Como é que surgiu essa ideia, Guariza? Bom, primeiro, no briefing, quando nós conversamos com a agência, a ideia era que, em função da oportunidade da gente estar lançando o voo no dia 12, né, que é o Dia dos Namorados, a ideia foi essa, que inclusive a resposta é essa, né, a maior declaração de amor que uma companhia aérea poderia fazer para uma cidade. Quer dizer, aí nós pegamos o acróstico TAP ali e brincamos com essa coisa Te Amo Poa, até porque é um dos poucos lugares onde essa linguagem aérea aqui no Sul funciona, eles chamam e reconhecem, né? Porto Alegre como Poa, quer dizer, então a gente aproveitou disso e a ideia foi essa mesmo também, de poder valorizar em função até da relevância desse voo para o Sul, do sul do país, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre especialmente, né? De estar retomando essa condição aqui de Porto Alegre nesse cenário aí internacional de uma forma efetiva com a Europa, né? Da gente poder ter uma declaração mais emocional, de uma forma mais emocional, de fazer uma campanha. O emocional foi 2 horas antes do voo você fazer mais um viral que vai ser um sucesso. Nós estivemos lá no Shopping Guatemi, vamos mostrar daqui a pouco isso, já estamos tendo cenas. Me fala do que é essa ação que começou em Portugal, teve já ações nos aeroportos do Brasil e agora no shopping. Dessa vez foi no shopping. A nossa ideia foi pegar o momento ali onde nós tivemos uma série de casais ali no shopping, né? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados e tal. E pegamos um momento ali de uma ópera em que é exatamente nesse momento onde ele se declara, e a gente fez uma liberdade poética de fazer uma brincadeira com dança com as pessoas, para envolver as pessoas e para mostrar, aí uma homenagem mesmo da TAP ao Dia dos Namorados e em função desse lançamento, né, do voo. E agora, eu acredito que até amanhã de manhã, quer dizer, essa noite, vamos fazer o upload aí do vídeo e vamos colocar no nosso canal. Parabéns pelo Te Amo Poa, parabéns pelo trabalho de marketing. Realmente a TAP chegou aqui com o pé direito, missão cumprida aqui. Guariza, obrigado pela participação. Eu vou pedir agora para o nosso diretor para assistir os bastidores desse trabalho que nós tivemos lá no Shopping Guatemi, mostrando já essa integração da TAP com a cidade. O programa Magna Vita conversa agora com os 2 dirigentes da Infraero, o superintendente regional da região sul, o Carlos Souza, e com o Jorge Erdina, que é o superintendente do aeroporto de Porto Alegre. Começando com o seu chefe. Falar, Carlos, sobre a importância desse voo para uma unidade, um aeroporto como esse, ter uma ligação direta para a Europa. Isso demonstra que o aeroporto de Porto Alegre está pronto para absorver esse tipo de ligação. Com certeza, o aeroporto está pronto e nós estamos implementando mais ações para que outros voos como esse também façam ligação tanto com a Europa como com a América do Norte. É um posicionamento natural de hub, quer dizer, você poder aqui receber o tráfego que vai vir do Uruguai, da Argentina, e embarcar direto para a Europa. Isso também ajuda a minimizar o fluxo de Guarulhos e do Galeão também, né? Sem dúvida, para os viajantes sulistas isso é um ganho de tempo, economia e de conforto também. Então a importância está muito relacionada em cima disso também. Além do desenvolvimento que isso traz como um todo, configurando o hub. E o batismo? Explica esse batismo, esse presente que a Infraero deu. Uma tradição, né? É uma tradição, né? É um boas-vindas, desejando sucesso e a bênção, principalmente a bênção de Deus, para que as operações fluam normalmente.
Obrigado a vocês. O programa Magnavita para todo o Brasil, pela Rede CNT, direto aqui de Porto Alegre. Continuamos com outras entrevistas. Prefeito de Porto Alegre agora, Fortunato. Prefeito, importância desse voo para a cidade de Porto Alegre? Bom, é o primeiro voo que aproxima o nosso estado e a cidade de Porto Alegre com o velho mundo. Isso abre uma série de oportunidades na área dos negócios, do turismo, fomenta a cultura, fomenta esta aproximação que é tão forte no nosso Rio Grande do Sul. É importante lembrar que o nosso estado ele é multiétnico, porque nós tivemos aqui a colonização através do povo português, italiano, povo alemão, holandês, tantos povos que vieram do velho mundo, mas tínhamos dificuldades para chegarmos até lá. Pois bem, este voo vai permitir que esta questão cultural, histórica, ela possa ser construída agora com o sucesso empresarial, especialmente na área do turismo. Agora, você tem dado uma importância muito grande ao turismo. E tem como braço direito nessa área o Luiz Fernando Moraes, que é também o presidente de todos os dirigentes de capitais na área do turismo, da Sede Tour, presidente da Sede Tour. Eu gostaria que o senhor falasse de como tem sido o turismo sobre a regência do Luiz Fernando e principalmente como a prefeitura está apostando nesse setor. Acaba de realizar um roadshow de grande sucesso em Barcelona, em Madrid, em Lisboa, ou seja, Porto Alegre está fazendo um dever de casa na área do turismo. Com certeza. Porto Alegre já é hoje reconhecida como a capital da democracia participativa no mundo, com a realização do Fórum Social Mundial, do orçamento participativo. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas cada vez nos visitem mais. Reconheçam nessa cidade realmente uma cidade que tem muitos atrativos. Atrativos não somente na área de negócios, e hoje somos a 4ª cidade do país a realizarmos o turismo de negócios e eventos, mas especialmente na área da cultura, na área da gastronomia, do meio ambiente. Na área da saúde agora. Na área da saúde, que está muito bem fincado e certamente vai ser ampliado muito a partir deste ano. Então, o que o Luiz Fernando tem feito é aprofundar essa relação com tantos países, buscando aquilo que nos parece fundamental, fazer de Porto Alegre uma das portas de entrada do turismo nacional e internacional, fomentando o turismo e fazendo do turismo uma perna fundamental da nossa economia. Nós estamos falando para o Brasil inteiro pela rede CNT e eu quero ter o depoimento do secretário. Como é que é ter um prefeito que compreende e que apoia o turismo? Isso facilita o trabalho de um secretário de turismo da cidade? É evidente, isso faz toda a diferença, né? E hoje aqui, especialmente no momento desse, contar com todas as autoridades, que a gente vive um momento histórico aqui, a primeira ligação direta de Porto Alegre com a Europa, e que permite que pela primeira vez a gente possa efetivamente trabalhar o turismo no velho continente. E mais do que isso, né? A gente tem, como o prefeito sublinhou aqui, a gente já tem destaque na área de eventos. Porto Alegre já é conhecida pela essa questão da democracia, mas o sul do Brasil é desconhecido do grande público do ponto de vista do turismo, porque o prefeito, inclusive, foi um dos que brigou lá na Embratur para que a Embratur mudasse a política, o plano Aquarela, que é aquele que pretende... resgatar, tem uma dívida da Embratur com o sul. Exatamente, porque o plano Aquarela, o que pretendia? Colocar o Brasil inteiro dentro de uma identidade só, o que é impossível com a diversidade que é o Brasil, com as características que tem o Brasil, de vários países dentro, era impossível trabalhar uma identidade só. E o resultado o sul do Brasil sempre ficou fora, nunca conseguiu se encaixar na promoção do Brasil. Perfeito. A TAP já está presente no aeroporto com a área de manutenção, que é uma das unidades mais produtivas, gerando emprego aqui na sua cidade. E a Varig, aqui ao lado, tem um museu, que é a única coisa que restou da memória do povo gaúcho, que é a memória desses aviadores, desses aeroviários, desses aeronautas que construíram a história do Brasil a partir de Porto Alegre. E existe, desde a época do Fogaço, uma ideia da municipalização, de passar para a prefeitura esse acervo, como uma forma de preservar essa página que Porto Alegre escreveu na aviação mundial. O senhor também apoia essa ideia? Com certeza, nós continuamos apoiando essa ideia porque achamos que a história da Varig não pode ser perdida. A Varig nasceu em Porto Alegre, nasceu no Rio Grande do Sul, depois, por questões logísticas, acabou tendo sua principal sede no Rio de Janeiro, mas a sua base principal continuou sendo Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, perdermos esta memória seria perdermos uma parte do Rio Grande do Sul.
eu apoio plenamente para quê? Para que nós possamos, ao longo da história, olharmos para o passado sempre com muito orgulho. Orgulho de quem teve uma empresa como a Varig, que fomentou a aviação nacional, mundial, e que naturalmente ficou na memória de todos nós. Muito obrigado para todo o Brasil, pela CNT, o nosso prefeito de Porto Alegre, nosso secretário de Turismo. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo comercial, com o programa Magna Vita para todo o Brasil pela rede CNT. Eu vou encerrar o programa agora conversando novamente com o Luiz Fernando Moraes, o secretário de Turismo de Porto Alegre. Nós tivemos já a oportunidade de conversar antes no programa, Luiz, você na presença do prefeito. Mas eu queria agora falar sobre o trabalho de promoção que você está realizando na Europa. Começou agora com o roadshow em Barcelona, em Madrid, em Lisboa. Como é que tem sido apresentar Porto Alegre, esse Brasil diferente na Europa? A gente assim... Fazendo essa primeira experiência, teve uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que a gente tem produto, né? Quando a gente apresenta para os agentes, para os operadores, que não é só Porto Alegre, evidentemente, é o Rio Grande do Sul e alguns produtos dentro do Rio Grande do Sul, a gente vê e percebe um alto grau de interesse exatamente nesse outro Brasil. E a notícia ruim é que eles não conhecem esse outro Brasil. Né? Como a gente já tinha falado antes, o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil ficou fora da promoção brasileira ao longo da última década, pelo menos, né? Se não mais. Então, enfim, nós temos um longo trabalho aí, inclusive para modelar e ajustar esse novo produto, tentar descobrir exatamente que produto é esse, um produto de entrada, pelo menos, que possa introduzir o Rio Grande do Sul com Porto Alegre à frente nessa promoção. A figura piochada, a figura do gaúcho, eles lá ficam surpreendidos, né? Eles ficam, estranho muito, né? Porque para eles o gaúcho é o gaúcho, né? Aquela vestimenta do argentino. E a gente mostra então essa coisa que para eles é sui generis, né? Aqui tem um pampa, o Brasil também tem pampa, o Brasil também tem gaúcho, o Brasil toma chimarrão, o Brasil tem mombacho. E características totalmente diferentes, né, do resto do Brasil, nem melhor nem pior, mas diferentes, clima, geografia, formação étnica, cultural. E o que a gente percebe, assim, já num primeiro momento, é que, claro, todo europeu tem uma expectativa de belezas naturais no Brasil. E aí nós temos um produto que, em geral, tem encantado eles sobremaneira, que são os canyons, lá de Cambará do Sul, do Parque dos Aparados da Serra, que é um conjunto realmente que nem o Brasil conhece, né? Que nem o Brasil ainda explorou. O Rio Grande do Sul não colocou esse produto nem na prateleira do Brasil. Eu queria falar agora com o presidente da Seditur, que é a Associação dos Dirigentes de Capitais de Turismo e também dos 65 destinos de tutores, que é presidida por você, uma entidade que é uma das entidades mais fortes dentro da estrutura da visão descentralizada, da gestão descentralizada do Ministério do Turismo. Você, como presidente da Seditur e membro do comitê, do grupo gestor que está fazendo a elaboração do Plano Nacional de Turismo, como é que você está vendo agora esse interface do Plano Nacional, essa reta final do Plano Nacional de Turismo e esse reconhecimento que a Abel Mesquita acaba de receber, a nossa secretária nacional de Política do Turismo, pelo trabalho de adequar o nosso Plano Nacional ao PPA, o Plano Plurianual do governo federal? Eu acho o plano um avanço já, né, Magna Vita, porque assim, o turismo é um processo, é uma evolução, é uma continuidade de trabalho. Então, essa nova versão do plano é isso, é um avanço em relação àquilo que se fez, assim como vou insistir no tema que nós estamos aqui, porque era um tema que a gente discute muito na Seditur também, que é a revisão do Plano Aquarela. O Plano Aquarela foi que engessou a promoção brasileira e talvez tenha criado, seja uma das razões que levou o Brasil a ter ter estacionado aí
público internacional no Brasil e que agora coloca numa outra perspectiva que ajuda o Brasil inteiro, que é trabalhar o mercado latino-americano, que ajuda nós aqui no sul do Brasil, mas ajuda ao Brasil inteiro de uma maneira geral, fortalecer nossos laços com a América Latina. Você, para finalizar o programa de hoje, você acaba de viver uma experiência sui generis que poucas pessoas podem vivenciar, mas que serve para comprovar essa tese. Você esteve na mesma semana 2 vezes na Europa, 2 vezes em Portugal. Você chegou na segunda-feira, no domingo, de Lisboa. Na mesma semana você voltou para Lisboa. Só que quando você chegou domingo, você fez o roteiro antigo. Lisboa, São Paulo, 3, 4 horas de conexão, um voo até Porto Alegre. E agora você, na mesma semana, pôde comprovar o conforto. Embarcar em Lisboa e desembarcar na sua casa. Tendo na pele essas duas experiências, qual a leitura que você faz dessa segunda opção e dessa relevância do voo da TAP aqui para Porto Alegre? Muda toda a vida, né? Muda toda a vida e o conforto para as pessoas, né? Os preços das passagens são competitivos, mas se não fossem, ainda valeria a pena pelo conforto. E essa é uma política muito pouco inteligente que o Brasil fez nos últimos anos, de concentrar voos, né? Então esse movimento que a TAP está ajudando muito no Brasil, que passou hoje Porto Alegre, é o 10º voo já da TAP no Brasil, direto para Lisboa, vai ao encontro de uma realidade, numa expectativa e que atende aos interesses do mercado brasileiro e dos interesses da prospecção de mercados do Brasil fora. Então a minha experiência hoje, cheguei absolutamente tranquilo e feliz de poder despachar minha mala de Lisboa e retirar direto aqui em Porto Alegre. O coral, a surpresa que a TAP preparou da tripulação cantando a bordo a música de Porto Alegre. Foi um momento muito comovente do voo, um ato de delicadeza extrema da TAP, que pegou uma música que é praticamente um hino de Porto Alegre, fez com que algumas comissárias, algumas que integram o coral da TAP, ensaiassem a música ao longo da semana e no final, quando o avião estava descendo em Porto Alegre, elas passaram a cantar ao longo dos corredores do avião e metade do avião chorou, evidentemente. Nós estamos muito felizes hoje. Muito obrigado. Chegamos a mais um programa Magraveta. Hoje um programa especial, gravado aqui em Porto Alegre, no momento histórico, a inauguração do voo da TAP, ligando diretamente de Lisboa até a capital gaúcha. Até a próxima semana pela Rede CNT, com mais uma edição do programa Magnavita.